Sem saberes desenhar ou mexer em programas 3D, hoje vou partilhar contigo como tu podes fazer o download gratuito de objetos 3D e alterar de forma simples para que consigas utilizar nos teus projetos. Neste exemplo fiz o download de um suporte para colocar debaixo da secretária, alterei o tamanho para poder imprimir dois modelos de tamanhos diferentes e colocar dois carregadores de tamanhos diferentes debaixo da minha secretária. Fiz também a impressão deste objeto, aliás, destes três, para poder colocar dois portáteis debaixo da minha secretária. Mas este não foi preciso mexer nas dimensões, imprimi tal e qual como ele está de origem. E vou utilizar esta impressora que é a Creality iCombo, mas tu podes utilizar qualquer impressora 3D. Se quiseres saber um bocadinho mais sobre esta, eu já partilhei alguns vídeos, vou deixar os links lá em baixo. E se estás a ver este vídeo no teu computador com Windows 10 ou Windows 11 ou uma Edition ou Pro Edition e nem sequer consegues alterar os ícones do teu desktop, não te esqueças de visitar o site da sidicasales.com, onde vais encontrar licenças OEM a preços espetaculares e com o cupom de desconto que vês aí no ecrã e lá em baixo na descrição vai ficar ainda um bocadinho mais barato. Os sites que eu utilizo são o Printables, Thingiverse, Codes 3D e Creality Cloud. Existem muito mais que tu podes utilizar e se me perguntares o meu favorito é o Printables. Em todos eles, ou praticamente todos eles, tens secções que podes ir descobrindo para te dar ideias de coisas úteis. No meu caso, tudo o que seja para domótica, mini servidores, objetos do dia-a-dia e outras coisinhas assim que me chamam a atenção. E se por acaso já tiveres a ideia do que queres, é mais fácil. Eu aqui neste caso tinha um problema, os carregadores USB da minha secretária estavam sempre a cair, mesmo utilizando fita dupla face forte ou mesmo velcro, então eu queria colocar umas coisas debaixo da minha secretária para segurar. E foi por aí que eu comecei a minha pesquisa, coisas para pôr debaixo da secretária. Depois de decidires o que tu queres e encontrares, vais fazer o download do objeto, que a maioria deles são gratuitos. Aqui fiz o download deste suporte para pôr debaixo da secretária e como o modelo vem com umas medidas standard, que são estas que estão aqui e que não encaixam em nenhum dos meus carregadores USB, aquilo que eu fiz foi, depois de colocar o objeto na minha impressora, escolhi alterar as medidas. Tirei as medidas do meu carregador USB mais pequeno, coloquei na aplicação a altura que eu queria, a largura e comprimento, e é tão fácil como isto. E depois é só mandar a imprimir e cerca de 45 minutos depois estava a sair um objeto. Depois peguei nele, vi se o tamanho estava bom, eu por acaso estiquei-me um bocado porque ficou acima na profundidade, mas ok. Dei-lhe um toque com o X-Ato para poder passar o fio de alimentação e está. Depois aparafusei na secretária e agora já não sai dali. E até ficou tão justinho que mesmo que eu queira tirar, não é nada fácil porque ficou mesmo encostado. Mas pronto, como é uma coisa que não é para sair, é para ficar ali, está fixe. Depois fiz o mesmo para o segundo, que é maior do que este. Alterei as medidas novamente e até fiz ali uns buracos na parte de trás para ser um bocadinho mais fácil recortar na zona do cabo de alimentação e está, mandei imprimir. Existem formas muito mais elegantes de nós fazermos buracos e recortes. Hoje estamos a ver a forma mais simples que possivelmente é aquela que tu queres saber se existe e existe para poderes imprimir e adaptar os objetos às tuas necessidades. Em vez de andares no AliExpress e no Amazon à procura de coisas que possivelmente nem existem do tamanho que tu queres. Depois, mais 45 minutos e tinha o outro prontinho. Fui colocar o carregador e este, epá, ficou mais apertado ainda, mas ok. Removi-lhe um bocadinho da parte de trás para poder passar o cabo de alimentação e está safo. Agora, foi apenas a parafusar 4 parafusos, tal e qual como fiz no primeiro, e colocar o carregador, fazer a ligação atrás, já está. Também não sai porque ficou bué apertado. Os suportes para os portáteis, eu não fiz alteração nenhuma. Fiz apenas o download, coloquei na impressora e mandei imprimir um. Aquilo que eu fiz foi imprimir primeiro um, vi se encaixava bem nos portáteis e encaixa. Eu já tinha visto pelas medidas que dava e se eu quisesse podia ter alterado também as medidas aqui para poder colocar um portátil que fosse mais largo ou mais apertado, mas não houve necessidade porque eu tirei a medida do primeiro depois e pensei, ok, está fixe, fica com uma folguinha, está top. Depois mandei imprimir mais duas destas e só para teres ideia, esta gaveta que está aqui levou 45 minutos a imprimir sensivelmente. Cada um destes leva também alguns 45 minutos a 1 hora. Portanto, quando imprimi a segunda vez, que foram 2 unidades, levou cerca de 2 horas e tal. Isto é um processo que não é imprimir uma folha. E a minha sugestão, e é aquilo que eu faço para mim próprio, depois de decidir o projeto, depois de colocar as medidas que eu acho que estão certas, e são aquelas que eu quero, carrego a imprimir e esqueço a cena. Vejo só se a impressão começou com tudo ok, porque ela faz aqui uns alinhamentos e não sei o quê, como eu já partilhei nos outros vídeos, e depois esqueço. E tipo, às vezes passa-se um dia ou dois, se for uma coisa que não faça muita falta, vou lá, ok, já está, ok. No caso dos portáteis, eu queria colocar
colocá-los aqui debaixo da secretária para que possa facilmente tirar e pôr e não sei o quê. E isto existe à venda, mas assim tem mais piada. Se fosse apenas um portátil, eu colocaria outro modelo, e se fossem dois portáteis de tamanhos diferentes, estes dois aqui são de 14 polegadas, portanto é fácil encaixar, possivelmente teria que ir à procura de um modelo para cada um e colocar em zonas diferenciadas da secretária. Portanto, esse é o problema, não me calhou a mim, se te calhar a ti, tens que ir à procura da solução, tens que fazer as alterações que forem necessárias. Ele, se for até mais pequeno, se não for assim muito, se for uma polegada ou assim, dá para nós aumentarmos e alterar aqui o projeto para que ele fique um bocadinho mais apertado num deles e coloques o mais pequenino aqui e o maior ali. Mas são estes desafios também que dão piada à coisa. São apenas dois exemplos de coisas que nós podemos comprar, tal e qual como isto, tal e qual como outros objetos que eu já partilhei aqui contigo. Mas não existe na medida exata que nós queremos. E aqui, por exemplo, o simples facto de tu poderes fazer a gaveta da largura, comprimento e por aí fora que tu quiseres, é top. Há uma coisa que nós temos que ter noção. Este modelo foi desenhado para um tamanho de dimensões pequenas. Ao pegar nele e esticar para ali, se eu for fazer uma gaveta deste tamanho da impressora que está aqui, ele vai ficar se calhar um bocadinho frágil aqui ao meio. Nós temos que ter noção que os objetos foram desenhados e dimensionados para uma estrutura em si. Mas tirando esse pormenor, se for para fazer incrementos ou diminuições pequenas, tipo a utilização que é top. Eu não vejo de maneira nenhuma isto uma forma de poupar dinheiro em imprimir objetos em vez de comprá-los. Eu vejo isto mais como um hobby, ou então podemos subir para outro patamar, que é o rentabilizar isto, que é uma coisa que eu não tenho tempo, mas que é uma situação gira se eu tivesse tempo livre. Mas aí tinhas que ir para outro patamar da impressora, uma coisa mais rápida, para poderes desenhar mais rapidamente, para entregares depois aos clientes que tu fosses vendendo os objetos e por aí fora. Eu vejo como um hobby que tu podes ter uma coisinha destas em casa. Existem impressoras mais simples, existem impressoras mais complexas. Hoje em dia as impressoras são muito simples de trabalhar e tu, se precisares de imprimir uma coisa qualquer para um Shelly, para uma coisa qualquer que tu queiras colocar em casa, tens a impressora e dá-te essa liberdade. Portanto, eu não vejo como poupança, vejo como hobby, até porque se nós colocarmos o preço da impressora mais o preço que vamos gastar em plástico, até conseguirmos recuperar isso, esquece. No entanto, eu hoje queria partilhar contigo que, sem saberes absolutamente nada, não precisas sequer saber mexer no computador, podes fazer este processo praticamente todo na aplicação do telemóvel. Por acaso não sei se dá para alterar as dimensões dos objetos no telemóvel, que eu nunca experimentei. Mas queria passar para o teu lado que, sem saberes nada, tu podes começar a imprimir coisinhas, alterar à tua maneira. Existem milhões e milhões de objetos que de certeza absoluta que tu vais encontrar um que depois possas alterar de forma simples, sem perder tempo. Mas mais importante ainda é que, se tu ganhares gosto por esta coisa, o desenho 3D e fazer objetos destes também não é assim uma coisa de um bicho de 7 cabeças. E se começares a ver uns tutoriais, tu próprio vais começar a fazer, ok, já sei fazer uma gaveta. E depois, ok, vou utilizar esta técnica para fazer não sei o quê. E às tantas tu já começas também a pegar em outros objetos mais complexos, a alterar de forma diferente, em que se calhar, em vez de estares aqui a cortar com o x-ato, já vais fazer uma coisa mais complexa, mais direitinha, vais tirar as medidas, vai ficar tudo ok. E as coisas, naturalmente, como em tudo, vão evoluindo quando nós vamos estudando, vamos dedicando o nosso tempo, vamos aprendendo e melhorando a nossa técnica, no que quer que seja que a gente decida dedicar o nosso tempo e empenho. Com isto, eu espero que tu tenhas gostado deste vídeo. Se assim foi, não te esqueças de deixar aquele thumbs up algures por ali, que é muito agradecido aqui deste lado. O meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, vemo-nos no próximo.